Bem, vamos começar a nossa primeira conversa de hoje com a fisioterapeuta Natália Silva sobre incontinência urinária na mulher. Doutora Natália, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo novamente agora defendendo uma pesquisa de mestrado de fisioterapia desportiva. Sim. E por quê? O que lhe levou a escolher o tema de incontinência urinária na mulher? Então, hoje, basicamente, muitas mulheres são praticantes de atividade física. E a gente começou a receber... Cada vez mais, é corrida na rua, é crossfit. Exatamente. E a gente começou a receber um público cada vez maior de mulheres com esse sintoma. Lá na clínica, a gente trabalha com o método Pilates, basicamente. Mas são mulheres idosas? Não necessariamente, pelo contrário. O que a gente está investigando nesse momento, através dessa pesquisa, é exatamente uma faixa etária de 25 a 49 anos que começou a ter uma queixa muito grande de incontinência urinária desenvolvida pelo esforço. Ou seja, são mulheres que são acostumadas à atividade física, mas por algum motivo ou aumentaram a frequência, aumentaram a intensidade desse treino. Ou peso. E começaram, exatamente, ou as cargas aumentaram, e aí com isso acabaram desenvolvendo uma perda urinária. A diferença é que antigamente achava-se que era coisa de idosas. E agora a gente tem visto que a faixa etária está cada vez menor. Então, o fato da incontinência urinária aparecer para os idosos existe de fato, né? Geralmente são as vinculadas à urgência na urina, então são aquelas pessoas que Porque querem existem urinar. vários tipos de incontinência. Exatamente. Né? Então, basicamente, hoje a gente tem 3 tipos. É a incontinência urinária de esforço, que é o que se relaciona à nossa pesquisa. É a incontinência urinária de urgência, que é justamente essa questão de você sentir a necessidade de ir ao banheiro e antes que você chegue ao banheiro, você já houve alguma perda. Não consegue controlar o tempo. Isso. E a terceira é a mista, que é a junção das duas anteriores. Então, nesses casos, a gente tem como determinar uma faixa etária. Então, na questão de esforço, geralmente é uma 25 a 49 anos. Que é o público da sua pesquisa. Exatamente. Agora, o prejuízo social, é enorme. Estético. É enorme. Imaginem vocês, mulheres em idade jovem, 25 a 49 anos são mulheres jovens, e que acabam se privando de determinadas atitudes do dia a dia em função de uma perda urinária, que começa muito pequena, não é grandes volumes urinários. Até com espirro, com uma tosse. Exatamente. Que pode ser tanto, ela tem graduações. Então, tem 3 graduações dentro da incontinência urinária de esforço. Então, a primeira são as atitudes normais, mudança de posição deitada, por exemplo, já é suficiente para desenvolver, para ter essa perda urinária. A tosse, o espirro e alguma coisa relacionada a carregar um peso, a fazer um esforço um pouco maior. Então, essa faixa etária, diante de exposta a uma condição de maior esforço, acaba tendo volumes maiores de perda. Mas esses volumes não são enormes, não é uma urina inteira. Né? São pequenas gotículas, só que isso, com o tempo, pode ser agravado e isso interfere diretamente na questão social, porque ela deixa de ir, de repente, a um cinema, ela deixa, às vezes, de fazer atividade física. Odor. Exatamente. Então, isso acaba gerando vergonha, baixa de autoestima e ela fica envergonhada demais. E isso interfere diretamente na vida social dela, com certeza. Qual é o tratamento que a senhora vai propor? Então, a gente está com o tema em cima do Pilates. Atualmente, a fisioterapia, existem dentro da fisioterapia uma possibilidade muito grande de tratamento, principalmente relacionado à uroginecologia, que é uma das especialidades da fisioterapia, que trabalha com correntes correntes elétricas e exercícios de Kegel, estão os famosos, que hoje já estão até um pouco ultrapassados, mas que ainda são utilizados. E a gente vem com uma vertente nova, então a gente vem trazer o método Pilates para atendimento desse público e a gente vai ver se o método Pilates, com todo o seu embasamento relacionado à postura dessa mulher, ao padrão respiratório dela e à contração correta do assoalho pélvico, se isso combinado, a gente consegue trazer bons resultados. E imagina-se que em quanto tempo de Pilates, tratamento através do Pilates, ela consiga eliminar esse problema? Então, a gente já consegue minimizar os sintomas. A literatura já traz alguma coisa relacionada, mas nada muito específico, em torno de 18 semanas. Então, em torno de 18 semanas, com frequência assídua de pelo menos 2 a 3 vezes por semana, com aulas de 45 a 50 minutos, a gente já consegue ter uma minimização desses sintomas. Bem, quantas candidatas, quantas mulheres a senhora vai precisar para a pesquisa? Como é que vai conseguir esse público? Isso. Eles se manifestam? Então, a nossa ideia é começar a vincular, né, nas redes sociais e dos maiores
com condição possível de telecomunicações para a gente tentar alcançar esse público. Eu vou precisar de 74 mulheres. É um número muito grande, é um N muito grande, porque a gente parte do princípio que no trajeto da pesquisa, muitas pessoas acabam desistindo. Ou porque não conseguem colocar isso numa rotina vinculada às atividades diárias, ou porque, por algum outro motivo, acabam abandonando. Então, a gente fez um N um pouco maior. Então, a gente vai gerar 2 grupos de 32 mulheres. E a partir desses grupos, elas vão ser 100% desse grupo vai ser atendido. De 25 a 49 anos. Mas a pergunta é o seguinte, elas se apresentam, será que nessa idade elas se apresentam? Eu tenho esse tipo de problema? Então, a ideia... Para uma pesquisa, sim. Se for para profissional, para resolver, tudo bem, mas para pesquisa não, a coisa vai ter que ser mais aberta. Sim, em termos... A pesquisa vai ser extremamente sigilosa, então vai ser feito a avaliação e o acompanhamento dentro de um mesmo lugar por um único profissional. Então, o fato desse sigilo acontecer, elas não precisam se identificar para uma terceira pessoa, né? Então, elas vão se relacionar sempre com o mesmo profissional. No caso, com você. Comigo e com parte da minha equipe. Isso vai ser determinado de acordo com os horários disponíveis para avaliação e o atendimento. Então, a gente tem uma equipe e essa paciente vai ser sempre relacionada com aquela pessoa que foi o primeiro atendimento. E ela não vai ser identificada por nome em momento nenhum. Então, a gente vai coletar os dados numa avaliação inicial. Então, ela vai responder a um questionário de qualidade de vida, que é para a gente ter noção de quanto que essa perda urinária interfere no padrão de qualidade de vida dela. Em seguida, vai ser feita uma anamnese geral para saber como que é o contexto dessa perda urinária e a rotina dela também. E, por último, uma análise física, que vai ser feito um teste muito conhecido a nível científico, que é um PED teste, que é um teste para verificação quantitativa dessa perda urinária. Se alguma telespectadora nossa estiver interessada, qual o procedimento? Então, nós estamos divulgando alguns cartazes pela cidade, pelas redes sociais, a partir desse mês agora, final da próxima semana, de divulgação por meio de telefone, WhatsApp e e-mail. São todos meus pessoais. Se quiser declarar qual é o endereço eletrônico, eu acho que é extremamente importante. Sim. Então, o meu e-mail é o natalia@santefisioterapia.com.br. Pode ser um relato, ela pode contar uma breve história e se identificar através do e-mail, ou via WhatsApp, que é o 981 18 5707. Que também a gente vai ter acesso... Entre 25 e 49 anos. Daí vem aquela pergunta, e a atividade física, ela atenua ou agrava um problema como esse? Então, basicamente, de uma forma geral, a atividade física é benéfica para todo mundo, né? O problema é quando ela extrapola um limite de volume de treino, intensidade e carga. Então, o que a gente tem visto muito, tanto é que o foco da pesquisa é direcionado... Mas esse que é o grande problema, saber qual é o limite. Então... direcionar esse público, às vezes o próprio profissional é levado a uma competição entre alunos. Sim. E vai sempre dando corda. As próprias modalidades que a gente está dando mais enfoque são a corrida e o crossfit, porque são esportes que normalmente casam o vício. Né? Então as pessoas Ciclismo também. Exatamente. Então as pessoas acabam se viciando naquilo e perdem exatamente esse timer. Então perdem a noção de até quanto eu posso ir. Será que eu estou fazendo demais? Então isso muito também é uma questão de orientação do profissional que ajuda esse paciente, esse atleta, para que ele não extrapole. E aí, com isso, ao invés de ser benefício, passe a ser malefício. E se não for tomado providências, isso vai agravando, vai aumentando. Sim. A justificativa da atividade física acabar sendo um mau hábito para uma piora, né, uma possibilidade de piora do quadro da incontinência, é que, a partir do momento que você se expõe a muito tempo de treinamento, com uma carga exagerada, você acaba aumentando demais a pressão intraabdominal. E a pressão intraabdominal, ela acaba recaindo sobre o assoalho pélvico, que é o quem sustenta, né, todas as nossas vísceras e órgãos pélvicos. Então, a tendência é que você acabe perdendo uma tonicidade natural desse músculo. E até porque a gente não é habituado num treino de fazer, por exemplo, bíceps, tríceps e assoalho pélvico. A gente não foi acostumado para isso, a gente não treina o assoalho pélvico. Então, de uma forma geral, o que acontece é que o aumento gradativo de carga e não trabalho específico dessa musculatura acaba por agravar o problema. Então, é de fato progressivo se não for buscar
o tratamento. E o tratamento via Pilates, é exatamente uma aula normal de Pilates ou tem alguns exercícios específicos? Isso. A nossa ideia, a gente está com um protocolo formado, né, para que a gente tenha dentro do atendimento exercícios voltados para o alinhamento postural, que muitos dados já vêm dizendo que o alinhamento postural melhora essa questão da sobrecarga sobre o assoalho pélvico, então a gente tem exercícios voltados para isso. A gente também tem exercícios voltados para o padrão respiratório, porque assim como o diafragma, o assoalho pélvico também é um segundo diafragma. Então a gente precisa aliar muito bem o padrão respiratório à questão da atividade física, que é uma coisa que a gente pouco chama atenção. E por último, trabalhar de uma forma mais geral a musculatura, tanto para dar mais tônus, ou seja, um fortalecimento, e também para dar uma propriocepção, que é a percepção de contração dessa região. A imagem de que o Pilates é apenas exercício tranquilo para idoso já mudou? Bom, a gente espera que sim. Normalmente a gente brinca que se está fácil, está errado. Então, dentro do Pilates, a gente tem uma gama de possibilidades de trabalhar. Ele tem uma graduação? Existe dentro do Pilates o que a gente chama de aluno iniciante, aluno intermediário e aluno avançado. E aí, dentro disso, a gente consegue determinar que exercícios ele pode ou não fazer naquele momento. Isso não significa que ele não possa fazer todos, mas existe uma escadinha a ser alcançada. Então, a gente precisa trabalhar, de uma forma geral, todo mundo, na verdade, precisa trabalhar equilíbrio, força, resistência, padrão postural, respiração. Então, de uma forma geral, todos os exercícios acabam sendo para todo mundo. O que determina é muito o condicionamento físico, se tem uma lesão, se precisa de um cuidado melhor por causa de uma questão de limitação de equilíbrio, por exemplo. Então, assim, num quadro geral, o Pilates ele consegue ser paulativamente progressivo, mas isso não significa que ele precisa ser chato e monótono. Então, diferenciar algo que é, mas Pilates é só respiração, é mentira, né? Quem conhece o Pilates de fato acaba descobrindo isso. E é uma técnica que deve ser usada só por fisioterapeuta? Não. No Brasil, a Associação Brasileira de Pilates hoje regulamenta duas profissões, a fisioterapia e a educação física. Então, basicamente, hoje no Brasil, regulamentados, existem essas duas profissões. Há fiscalização para quem oferece esse tipo de serviço? Porque eu já ouvi falar também de pirates. Sim, a gente brinca com isso, mas é uma brincadeira muito séria, porque cada vez mais a gente tem muitos pacientes lesionados que já faziam Pilates e nos procuram com lesões causadas pelo próprio Pilates. Então, a gente vai descobrindo que existem muitos cursos feitos num final de semana, uma formação que, teoricamente, num final de semana não é possível, não dá, é muita coisa para que se aprenda. Então, a gente sempre chama a atenção e a fiscalização, de quem contrata. Os conselhos fiscalizam? Então, normalmente o que o conselho solicita é simplesmente o certificado de instrutor, né? Só que ele não faz uma busca muito coerente sobre carga horária, sobre estágio, sobre experiência profissional. De fato, não existe no Brasil algo regulamentador, de fato, para o Pilates, infelizmente. E aí acaba gerando uma certa bagunça dentro das profissões, porque cada um quer puxar para o seu lado e, ao mesmo tempo, ninguém acaba dominando de uma forma segura e bem colocada. Como você falou em reposição postural, e o RPG sumiu? Não. Pelo contrário, existe O que existiu, de fato, alguns anos atrás, foi um boom, onde todos os pacientes eram indicados para o RPG. Qualquer dor de coluna era direto para o RPG. Exatamente. E não existe remédio bom para tudo. Então, assim como outras técnicas da fisioterapia, existe a sua indicação e a sua forma de abordagem. O RPG continua funcionando muito bem e nasceram depois novas técnicas e técnicas, de repente, um pouco mais modernas a nível de terapia manual, como o método Busquet, o Maitland, o Mulligan, que vieram em dar uma facilitada na abordagem. Então, eu costumo dizer que não existe uma técnica responsável por causar benefício no paciente. O que existe é um fisioterapeuta que, com bom raciocínio clínico, ele consegue pegar o que ele tem de informações e todas as possibilidades de abordagem e consegue atender o seu cliente. A partir disso, o seu cliente começa a ter melhora da dor, melhora do sintoma e melhora da sua questão rotineira. Então, essa é a ideia. Repita o telefone e o endereço eletrônico, caso alguma telespectadora tenha interesse em procurá-la. Então, o nosso e-mail é natalia@santefisioterapia.com.br e o telefone é o 981 18 5707.
fisioterapeuta Natália Silva, muito obrigado por essa entrevista. Essa consulta pública, sucesso na pesquisa, e quando você tiver o resultado dela, a gente fica curioso. Claro. Se puder divulgar para nós, seria muito importante. Pode deixar. Muito obrigado. Muito obrigada. Logo depois do intervalo, José Antônio De Angelis, presidente da COSAMPA, vem nos falar sobre as condições da empresa que nos distribui a água em 53 municípios do estado. Eu volto já.